Bom dia, irmãos. Infinitamente mais. A gente às vezes brinca, nós que vamos pregar, e alguém diz: você vai falar sobre o quê? A gente brinca: vou falar sobre Deus, sobre Jesus. Mas chegou esse tema, infinitamente mais, e eu resolvi falar sobre Deus. Gente, não é fácil. Não é fácil falar sobre Deus. É complicado. A nossa mente parece que não chega lá. Não chega lá. Então eu quis expor o tema da minha palavra, o infinitamente mais, ou seja, Deus. Talvez essa seja uma boa definição de Deus, o infinitamente mais. E eu quero basear essa palavra no capítulo 40 de Isaías. Eu vou usar um versículo só. Esse capítulo 40 de Isaías é um dos meus capítulos preferidos do Velho Testamento. Um dos. Eu recomendo a você, se você não lê quase o Velho Testamento, abre em Isaías e leia o capítulo 40. Ele fala no começo sobre a vinda de Jesus, profecia da vinda do Messias, e na segunda parte ele fala sobre a majestade de Deus, quem Deus é, de uma forma poética, bonita, que nos inspira. Então eu peguei esse capítulo, mas como tem muita coisa, eu peguei um verso só, Isaías 40, 28. Um versículo, que diz o seguinte, e começa com essa pergunta, e eu faço essa pergunta para você hoje: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Do que, Isaías? Aí ele diz: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fatiga, sua sabedoria é insondável. Um versículo, e daqui eu tiro 4 características, virtudes de Deus, das quais nós vamos falar um pouco. O Deus eterno, Ele é o Deus criador, Ele não se cansa, ou seja, o Deus todo-poderoso, que tem toda a força, e o Deus de infinita sabedoria, eterno, criador, onipotente e de eterna sabedoria. Então nós vamos para o primeiro ponto, que é a sua eternidade. O infinitamente mais se revela também por sua eternidade. E diz o Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de todas as coisas, lá no passado mais longínquo que a gente não consegue imaginar, Ele já era Deus. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus na eternidade futura. Ele foi, Ele é e Ele será Deus. Sempre, sempre Ele foi e será Deus. Nunca teve início e nunca terá fim. Dá para imaginar isso, irmãos? Como pode Ele sempre existir? Difícil de entender, porque nós entendemos as coisas no tempo cronos. O tempo cronos é o tempo aqui na terra, é o tempo que a gente conta pelas voltas que a terra dá em si mesma e a órbita ao redor do sol.
horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, sei lá o que mais, trilênios, sei lá o que fala. Esse é o jeito que a gente mede tempo. Mas Deus não está limitado ao tempo. Para Deus, o tempo não é assim, porque Ele é eterno, para Ele nem existe tempo. Por isso é que a gente diz, e por isso que a Bíblia diz, que para Deus, um dia e 1000 anos são a mesma coisa. Não há diferença para Ele. Ele não fica contando o tempo. E nós nos admiramos muitas vezes, quando lemos o Velho Testamento, de Matusalém ter vivido 969 anos. Uau! Que cara velho! 969 anos ele viveu, assim como aqueles patriarcas também antigos viviam 600, 800 anos. Que coisa! Para Deus, 969 anos podem ser 969 minutos, tanto faz. Para Ele é tudo igual, porque Deus não está limitado a essa medida de tempo. Ele vale apenas, esse tipo de tempo vale apenas para nós terráqueos. Se tiver gente lá em Marte, também já é outra coisa. Tem gente que acredita. Exatamente por isso, irmãos, por um desses motivos, é que Ele é Deus. Aleluia. O ser infinitamente superior a tudo e a todos. Ninguém, nem nada é comparável a Ele. Não tem nada que a gente possa comparar com Deus, porque sempre vai ficar muito abaixo do valor e da beleza do nosso Deus. Agora, vejam bem, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Presta atenção. Deus fez você e eu à imagem e semelhança dele. Portanto, uma das características do ser humano feito por Deus é que Deus o fez para ser eterno, para viver eternamente. Ele fez você e eu, Eclesiastes diz isso, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso nós ansiamos por Deus. Ele nos fez para vivermos eternamente. O pecado é que veio e estragou tudo isso. Trouxe a morte, trouxe o fim da nossa vida. A morte foi consequência do pecado. Mas Deus, para dar-se a conhecer ao ser humano na sua infinita grandeza, impossível nós alcançarmos a Deus, Ele se fez homem. Ele se esvaziou para demonstrar o seu amor, para demonstrar a sua misericórdia. Ele veio para fazer com que nós, crendo nele, recuperássemos a nossa eternidade. Quando você crê em Jesus, quando você o recebe e quando você o teme, passa a temê-lo, Ele restaura a nossa eternidade. Veja o Salmo 103, 17, diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor é infinita. Por isso, todos os dias ela é renovada para nós, para a nossa vida, aqueles que cremos. Louvado seja Deus, que restaura a nossa eternidade através da sua misericórdia. O segundo ponto,
Segunda característica é o Deus como Criador. Ele criou todas as coisas. E lá em Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação revela Deus. A criação mostra a sua divindade, mostra o seu poder, mostra quem Ele é. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a sermos contemplativos, a contemplar a criação de Deus. Quando eu chego aqui nessa chácara, eu fico olhando cada detalhe. Olha aquelas flores ali, chamam-se estrelitzas. Foi Ele que fez. Ele mostra um pouco da sua beleza através delas. As árvores, o verde, tudo que foi criado. Quando eu estive em Peruíbe, agora acho que eu já contei isso, o pastor lá, o Celso, disse: vamos levantar amanhã às 5 horas da manhã para vermos o sol nascer na praia. Eu falei: vamos. Como que eu ia dizer não, né? Não podia. No outro dia, 5 horas da manhã, eu e ele. Ele fez o convite para a igreja, mas foi ele e eu. E nós fomos lá, sentamos assim, em frente à praia, e o sol começou a aparecer, irmãos. Deu para ver e sentir o poder de Deus. Quando a gente aprende a contemplar, a gente percebe um pouco desse Deus difícil de entendermos pela sua infinitude. E eu aprendi a olhar para os céus, lendo também esses salmos. Olha, o Salmo 33:6 diz: os céus por tua palavra se fizeram, e pelo sopro de tua boca o exército deles. Que coisa, gente! Pela palavra, ontem o Bilão disse isso, Deus disse: haja luz e houve luz. E aí Ele deu um sopro, e o exército das estrelas apareceram. Eu fico pensando, às vezes eu falo: por que tanta estrela? Nós vamos ver aqui já já. Por que Deus fez tanta estrela, gente? Para que isso? Agora eu sei por quê. Porque Ele é infinitamente poderoso. E se Ele soprasse as estrelas, não ia aparecer meia dúzia de estrelas, 100 estrelas, 1000 estrelas. Olha só o que apareceu quando Ele deu esse sopro. Eu fiz uma pesquisa. O nosso sistema solar tem 8 planetas. Não vou falar aqui, que faz muito tempo que eu estudei isso. Mas a Terra é um deles. 8 planetas e 5 planetas anões, que orbitam em torno de uma estrela que nós chamamos de Sol. Esse sistema solar, ele é apenas uma pequeníssima parte da galáxia nossa, que se chama Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia composta de, além do sistema solar, de mais bilhões de sistemas estelares. Tipo assim, 200 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. E ela tem um formato espiral, e o tamanho dela é 105.700 anos-luz. É o tamanho da Via Láctea. Você achou grande? A maior galáxia conhecida chama-se Alcyoneus, uma galáxia gigante com cerca de 16 bilhões de anos-luz de comprimento.
160 vezes maior do que a Via Láctea. Estima-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias no universo observável, isso segundo dados baseados pelo telescópio Hubble. É o que se imagina. Eu acho que deve ter um pouco mais, porque isso aí é pouca coisa para Deus. E olha, o Salmo 47, sabe o que ele diz? Que Deus conta o número das estrelas e as chama todas pelo seu nome, e elas atendem. Esse é o Deus infinitamente mais. E aqui entra um detalhe maravilhoso. De novo, com relação a nós. Uma vez, Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Aqueles que creem em Jesus, nascem de novo. E aí, a palavra diz em 2 Coríntios 5,17. Eu pulei um versículo das estrelas. Volta lá que eu quero ler ele. Quero voltar no das estrelas. Mais um. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Quem somos nós diante dessa grandeza maravilhosa? Olhe para o céu, irmãos. Na cidade é difícil, né, ver. Aqui dá para ver bem. Olhe os céus e veja a grandeza de Deus, e perceba o quanto nós somos pequenos, mas Ele se lembra de nós, Ele pensa em nós. E aí, quando nós cremos, aí sim a gente vai lá para o versículo de 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Somos criados novamente por Deus. Recebemos a vida eterna. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Terceiro ponto. Terceira característica: força e poder. Quando Isaías fala lá no versículo que lemos, que ele não se cansa, não se fatiga, isso quer dizer, ele está dizendo a respeito da força de Deus, do poder de Deus que não se esgota, não termina, não acaba. Ele não se cansa, ele está sempre forte, ele está sempre poderoso, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Aleluia. Grande é o Senhor, dizia lá, nosso, e muito poderoso. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o Senhor, nosso, e muito poderoso. Jesus uma vez falou para os discípulos, eles estavam lá discutindo um assunto que, por causa lá de um jovem rico que ficou triste porque Jesus falou para ele vender tudo e tal, né? Vocês conhecem a história. E aí ficou aquela discussão entre os discípulos, né? Dizendo, então isso aí é impossível. Se é difícil um rico entrar no céu, então é muito difícil. E Jesus disse o seguinte, Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quando Maria também, não tem aí, lembrei agora, disse, mas eu não tenho relação nenhuma, como vou ter um filho? O anjo disse,
Para Deus não haverá impossíveis em toda a sua vontade. Aquilo que Deus planejou fazer, Ele vai fazer. Esse poder é expresso através do seu domínio sobre tudo e sobre todos. Ele comanda o universo e controla todas as coisas para que elas funcionem perfeitamente. Tudo está debaixo do controle de Deus. Você está vivo e eu estou vivo porque Deus quer. Porque Deus faz com que o teu coração bata. Aquela eletricidade, né? Que faz com que o coração bata. Se ele tirar da tomada, acabou. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E olha, Ele governa, presta atenção nisso. Ele governa sobre os governos. Ele governa, Ele estabelece reis e tira reis. Se você fica aí confiando muito nos governos, está perdido. Deus é quem comanda o governo nesse mundo. É Ele que é soberano e tem o domínio sobre todas as coisas. E olha o que diz no capítulo 40 de Isaías, aquele que eu falei, que eu gosto. Ele diz: todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Pode mudar. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Na Bíblia, lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, já dizia que a terra era redonda. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores, você e eu, são como gafanhotos, gafanhotinhos pulando, cric, cric, cric. Diga para o seu irmão: você se acha muita coisa? Você é um gafanhoto. E aí, continuando no versículo 23, é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. É isso aí. Agora, esse poder de Deus também é expresso através de prodígios e maravilhas. É aquela parte que a gente gosta. Os milagres que Deus faz. Os milagres, por exemplo, no Velho Testamento. As pragas do Egito, o mar vermelho se abrindo, o povo passando em terra seca. A queda dos muros de Jericó. E assim tantos outros milagres que Deus fez no Velho Testamento. O Salmo 77 diz o seguinte: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. É bom que a gente recorde. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. E aí, antes de ir para isso, temos que falar sobre os milagres e prodígios no Novo Testamento. Jesus veio, e os milagres, a Bíblia não chama de milagres, ela chama de sinais. Sinais do quê? Sinais da infinitude de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus. Ao desvestir-se da sua glória e descer até nós, o Deus Filho nos revelou o amor do Pai e o seu poder através dos milagres que realizou. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água em vinho, demonstrando assim o seu poder sobre os elementos. Ele também acalmou uma tempestade, mostrando o seu poder sobre a natureza. Ventos, fiquem quietos, eles obedeceram.
Ele curou cegos, paralíticos e todo tipo de enfermidade, demonstrando o seu poder sobre as enfermidades. Ele expulsou demônios, mostrando o seu poder sobre o inferno. E ele ressuscitou a Lázaro, demonstrando o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Esse é o nosso Deus. Ele é quem dá vida e tira a vida. Deus tem poder para fazer tudo o que está nos seus planos, força infinita para cumprir os seus propósitos eternos e renovar as forças aos abatidos e cansados. Ele tem força de sobra, irmãos, para nos dar quando nós necessitamos. A nossa força se esgota, o nosso cansaço vem, mas Deus está transbordando de força e pode nos dar a força que nós necessitamos naquele momento. Esse poder está à nossa disposição e nos é liberado através da nossa fé. A nossa fé libera esse poder. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, diz Paulo, lá em Efésios, e nos sustentará até aquele dia em que veremos o Senhor voltar. Isaías 40, 29, olha lá o Isaías 40 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. E assim nós vamos para a quarta característica do nosso Deus, a sabedoria e o entendimento, que ele diz que não tem, como que ele diz lá? É impossível medir o seu entendimento. É impossível medir. Então eu não vou tentar fazer, ele já falou que é impossível. Não vou medir o poder de Deus, mas tudo que vai no nosso interior, veja bem, esse poder, essa onisciência, essa sabedoria e entendimento, vem até nós também. Ele nos conhece profundamente. E aí não tem jeito de eu não entrar no Salmo 139, que é outro dos meus capítulos preferidos do Velho Testamento. O Salmo 139. Davi fala disso num tom de clara admiração. É Davi expressando a sua admiração pela onisciência e na presença de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, e tu já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e não posso atingir. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse é o nosso Deus, irmãos. Infinitamente mais, mas que baixa o seu olhar e vem ao nosso encontro, nos faz possível conhecê-lo e gozar da sua presença. Louvado seja. E eu concluo. Que segurança, irmão, saber que Deus
conhecendo todas as minhas dificuldades, medos e preocupações, vem logo me dar forças para vencê-las. Às vezes, irmãos, pedimos alguma coisa para Deus, que Ele nos livre de um sofrimento, e Ele pode não nos dar, mas sempre Ele vai nos dar a força para passar por aquele problema, se Ele não resolver de cara. Sabendo de minhas dúvidas, ao ter que tomar decisões importantes, eu não sei o que fazer, Ele se preocupa em me dirigir os passos na direção correta da sua perfeita vontade. Em meus dias maus, de tristeza e desânimo, Ele se apressa e fala para o Espírito Santo: consola o coração desse meu filho. E olha só, mesmo conhecendo os meus pecados, os meus maus pensamentos, as minhas más atitudes e motivações, Ele demonstra a sua misericórdia e me perdoa e me dá uma nova chance em Cristo. O Deus eterno me dá vida eterna. O Deus Criador me faz nova criatura. O Deus onipotente em Cristo torna tudo possível ao que crê. Torna tudo possível a minha vida, na minha vida pela fé. E o Deus infinitamente sábio vê se em mim há algum mau caminho e me guia pelo caminho eterno. Nosso Deus em Cristo torna o infinitamente mais acessível a cada um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.